no capítulo deste sábado, 13 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Luísa e Antônia estranham porque Mariana ainda não acordou. Antônia acha que Mariana está cuidando do Francesquinho no quarto. Luísa acha que Mariana está ficando louca por achar que o Francesquinho seja o filho dela. Antônia fala que dá para pensar que Mariana está ficando caduca. Luísa sabe que Mariana está interessada na herança de Francesquinho, já que ele é herdeiro dos Maliano. Ele foi o reizinho aqui dessa casa somente quando Juliana estava morando com Marco Antônio. Depois ele virou um enjeitado. Antônia brinca chamando Francesquinho de coitado por ele ter virado o filho de Mariana. Marco Antônio resolve perguntar por Mariana no outro dia pela manhã. Luísa deixa claro que nem elas sabem sobre Mariana. Marco Antônio, sem falar qual o assunto, conta que Mariana e Janete se desentenderam ontem à noite e ela ia arrumar as malas dela. Luísa pergunta para Marco Antônio se isso é verdade. Marco Antônio diz que sim, mas não permitirá que Mariana vá embora e pede para Luísa ir chamar ela. Luísa entra no quarto e vê que as roupas de Mariana não estão mais, nem ela e nem Francesquinho. Marco Antônio deixa claro para Antônia que ele não vai deixar que Mariana vá embora de lá. Ela praticamente criou ele. Janete vai ter que pensar 2 vezes antes de mandá-la embora. Antônia concorda com Marco Antônio. Luísa conta para Marco Antônio que Mariana já foi embora de lá e ainda levou o Francesquinho com ela. Marco Antônio levanta desesperado porque Mariana não podia ter levado o menino embora sem falar com eles. Ele entra no quarto e acorda Janete na marra. Janete fica chateada por Marco Antônio estar sacudindo ela para ela acordar. Marco Antônio, revoltado por Mariana ter ido embora, pergunta para a mãe, além do papel ridículo que ela fez na sala ontem, o que mais ela fez com a Mariana. Janete calmamente fala que só falou umas verdades para Mariana enquanto ela estava arrumando as malas. Marco Antônio demonstra para a mãe que ele não gostou porque Mariana foi embora. Janete, como é sem noção, ainda fala ótimo. Assim ela poupou ela de acertar as contas com ela. Marco Antônio conta que Mariana levou o Francesquinho com ela. Janete deixa claro que não está nem aí para aquele menino. Ele nunca será neto dela porque ele não é um maliano legítimo. Marco Antônio tenta argumentar. E Janete diz que não irá correr atrás de Mariana e nem daquele menino. Ela prestou um grande favor levando ele junto com ela. Já na casa bancária, Marco Antônio conta para Francesco que Janete inventou uma história absurda para o advogado Ivan Maurício, para justificar o que ela fez com o filho de Juliana. Francesco, sem saber de nada, diz: "E aí?" E Marco Antônio conta que Janete chamou Mariana para confirmar a história, e Mariana acabou contando a verdade. Francesco achou uma bela atitude de Mariana. Janete não poderia esperar outra atitude dela. Marco Antônio conta para o pai que depois que o advogado foi embora, Janete e Mariana brigaram, e ela foi embora de lá. Francesco fala que Mariana ainda demorou a ir embora de lá. Marco Antônio termina de contar a história para o pai, completando que Mariana levou o Francesquinho com ela. A fisionomia de Francesco muda, não gostando porque Mariana levou o menino com ela. Marco Antônio ainda conta que Janete deu graças a Deus porque Mariana levou o Francesquinho embora. Francesco fica sem acreditar nos absurdos que Janete faz. Janete manda a Luísa ficar no lugar de Mariana, que ela vai aumentar o salário dela. E aumenta a carga de trabalho de Antônia, que vai ter que fazer mais coisas na casa. Antônia não fica calada e pergunta, já que aumentou o trabalho dela, se também vai aumentar o salário. Janete não gostou da pergunta de Antônia, mas mesmo assim responde que ganhará mais por isso. Janete fala para Luísa que ela não quer ter problemas na casa porque Mariana foi embora de lá. Luísa, sabendo como Janete é, ainda pergunta se ela não está preocupada com Francesquinho. Janete deixa claro que não está e manda elas irem trabalhar. Janete pensa que Francesco está com Francesquinho nos braços e ela duvida muito que a amante dele queira cuidar do menino. Francesco está angustiado e deseja que Mariana procure por ele, porque ele não quer que eles passem dificuldade. Marco Antônio não crê que Mariana passe fome porque ela tem as economias dela. Francesco deixa claro que depois dele, Mariana era quem mais gostava daquele menino. Marco Antônio lembra ao pai que ele foi muito louco em dar o sobrenome dele para Francesquinho. Francesco joga na cara de Marco Antônio que ele fez isso para salvar o casamento dele. Marco Antônio fala que sabe disso, mas que acabou não dando certo.
Francesco diz que isso não importa, porque agora tem um Francesco Mariano perdido por aí. Marco Antônio fica preocupado que Mariana não apareça com aquela criança. Francesco diz que não sabe o que fazer. Ele tem que esperar que ela procure por ele, porque ela sabe que ele gosta daquele menino. Chega a hora de Gumercindo e Maria do Socorro partirem da fazenda. Ela se despede de Leonora. Ela pede para ela cuidar bem da filha dela. Leonora manda ela ir com Deus. Angélica dá um abraço no pai se despedindo dele. Maria do Socorro e Angélica se abraçam na despedida. Angélica comenta com Leonora que ela nunca pensou que fosse ver esse dia dos pais dela indo embora daquela casa. Mateu e Juliana tentam ter uma conversa civilizada para ver se Hortência aceita facilitar um pouco as coisas para eles que são pais de Juanito. Juliana pede para elas duas poderem criar o Juanito juntas. Hortência continua se achando a superior e diz não bem grande na cara de Juliana, dizendo que ela está louca. Juliana briga com Mateu, que foi quem deu a ideia, porque ela sabia que não ia dar certo. Mateu fala que ela vai ter que voltar com o advogado para deixar nas mãos da justiça, mas ela não vai com o marido dela, porque ele não quer que ela fique andando com ele para tudo que é canto. Juliana, com a cara fechada, fala está bem. Rosana fala para Gumercindo que ela já está apaixonada por Marco Antônio. Maria do Socorro fica feliz ao escutar isso da filha dela. Rosana mente para os pais, dizendo que Marco Antônio quer ter muitos filhos com ela. Gumercindo brinca com a situação, falando para Rosana que ela vai poder parir à vontade, porque com a herança que aquele italiano tem, vai sobrar herança para todos eles. Rosana fala que do lado dele também tem bastante dinheiro para os netos. Gumercindo concorda em parte, porque o pai dela não tem o dinheiro que aquele italiano Francesco tem. Ele diz que já que ele e Maria do Socorro nunca mais vão poder ter filhos, que venham os netos. Angélica comenta com Leonora que o pai dela resolveu a briga entre Augusto e o senhor Cisquinho e mandou Augusto voltar lá novamente para eles conversarem. Leonora até brinca com a situação, falando que Augusto quer ser deputado de qualquer maneira. Angélica fala com todo o orgulho de Augusto que o marido dela nasceu para ser político. E Leonora fala para Angélica que ela nasceu para ser fazendeira. Ela conta para Angélica que a cabeça dela está em Bartolo lá sozinho, naquela pobreza de vida. Ela tem muita pena do Bartolo dela. Angélica tenta animar Leonora, falando que Bartolo está lá trabalhando no que é deles. Leonora diz que sabe, ela só queria poder estar perto do marido dela. Angélica é muito feliz porque Leonora está de volta. Leonora brinca que ela só não está mais infeliz porque ela está com a patroinha dela. Angélica gostaria muito que Bartolo estivesse lá para coordenar o acordo que ela fez com os colonos. Leonora comenta com Angélica que Bartolo estava preocupado vendo a filha deles dormir. Ele comentou que a filha deles é tão miudinha, ele acha que deve ser por causa da fome que eles passaram na Itália. E Leonora mandou ele parar de se preocupar, porque Angélica viveu e cresceu na fazenda, comendo do bom e do melhor. E também é miudinha. Angélica acha graça do que Leonora está falando. E Leonora conta que completou para Bartolo que Angélica tem a força do pai dela. Ela não quer mais que ele fale para ela sobre a filha deles ser miudinha. Ela quer que ela cresça e vire uma bela moça que os homens vão suspirar por ela. Angélica agradece Leonora por ter ensinado muita coisa para ela. Paola almoça com os funcionários dela para mostrar como ela quer que saia o macarrão dela. Marco Antônio conta para o pai o quanto ele está preocupado, por na casa deles está indo de mal a pior. Francesco deixa claro que tudo que está acontecendo é culpa da mãe dele e fala que agora que a Rosana está lá é para ele tomar mais cuidado ainda. Marco Antônio inocentemente fala que a Rosana se dá bem com a mãe dele e Francesco fala que é exatamente por isso. Marco Antônio confessa para o pai que ele já não sabe se gosta mesmo da Rosana. Francesco fica pasmo com a revelação do filho e pede pelo amor de Deus para ele não fazer ele passar vergonha. Marco Antônio explica que ele só não sabe se ama mesmo a filha de Gumercindo como ele pensou que amava. Francesco implora para o filho para não fazer ele perder a fome, ele contando essas coisas para ele. Marco Antônio deixa claro que é o que está acontecendo. Está bem, então me fala, o que está acontecendo, meu filho? Marco Antônio confessa que não esqueceu Juliana. Francesco acha um absurdo Marco Antônio ainda está apaixonado por Juliana depois de tudo que ela fez para ele. Marco Antônio fala somente que não sabe o porquê ele não consegue tirar Juliana dos pensamentos dele. É por isso que ele está tentando fazer com que Juliana tenha o filho dela de volta, porque Juliana sofreu muito naquela casa.
Francesco pede para o filho prestar atenção no que está dizendo. Ele quer devolver para Juliana o filho dela com o Matteo, depois de Matteo ter saído daquela fazenda e vindo para roubar a mulher dele. Marco Antônio pede para o pai não ficar nervoso, porque as pessoas do restaurante já estão olhando. Francesco concorda em ficar mais calmo, perguntando para o filho o que ele quer que ele faça. Marco Antônio deixa claro que não quer que ele faça nada, apenas ele comentou com ele que ele não conseguiu esquecer a Juliana. Francesco implora para o filho ficar longe de Juliana então, e pergunta o que ele vai fazer com a Rosana que está voltando com os pais dela. Marco Antônio deixa claro que não sabe. Maria do Socorro queria tanto que Leonora cozinhasse para eles em São Paulo. Gumercindo não quer, até porque Leonora só voltou para a casa deles para conseguir ajudar o marido dela que foi precipitado. Maria do Socorro joga na cara de Gumercindo que ele poderia ter ajudado mais o marido de Leonora. Gumercindo fala que ajudou e muito Bartolo. Ele não discutiu com ele quando ele falou aquele absurdo de dizer que ia pagar o Batista no céu. Eu só espero que ele me traga mesmo a primeira garrafa de vinho que ele conseguir produzir naquelas terras, que ele mesmo me prometeu. Rosana, como é antipática, pede para eles falarem sobre outra coisa. Augusto chega em casa feliz da vida, contando que ele se acertou com o Cisquinho. Ele tem palavra, ele só é um pouco estressado por causa das preocupações dele, ele entende isso. Angélica fica curiosa para saber quais são as preocupações de Cisquinho, e Augusto conta que ele não confia nos políticos. Angélica sorri diante do que Augusto falou sobre Cisquinho. Angélica comenta com Augusto que Rosana está preocupada porque ela não sabe se vai poder um dia casar no papel com Marco Antônio. Augusto diz que isso já nem importa mais, porque eles dois estão dormindo juntos. Angélica concorda com o marido e fala que vai ver a filha dela. Augusto pensa que ainda vai dar muita discussão entre Marco Antônio e Rosana sobre isso. Florinda observa Renato com as coisas dele subindo na carroça para ir embora. Renato nem sequer nota que Florinda está olhando para ele. Ela resolve se aproximar dele com aquele olhar sedutor que ela joga para os homens. Mas Renato não liga para ela. Ele não quer papo, ele está com raiva porque foi mandado embora. Ele segue viagem sem olhar para trás, ou sequer se despedir de ninguém. Florinda fica pensativa depois que Renato vai embora. Gumercindo e a família chegam na frente da casa nova dele em São Paulo. Antônio conta para Hortência que ela não precisa mais se preocupar porque a polícia já pegou o Juvenal e ele confessou que matou Hernandes. Dolores dá graças a Deus por isso. Antônio conta que Juvenal não conseguiu provar que havia viajado mesmo. Ele já sabia que tinha sido Juvenal quem matou Hernandes. Dolores fica desconfiada de como Antônio sabia disso. Hortência pergunta para Antônio o que ela deve fazer agora. E Antônio conta que ela não precisa fazer nada em relação a Hernandes. Ela só vai tomar posse do que é dela agora. Dolores fica feliz da vida pela filha. E Hortência fica se achando porque ficou com o dinheiro do marido. Francesco chama a atenção do filho, deixando claro que não se brinca com a vida de um homem como Gumercindo. Marco Antônio deixa claro que sabe disso. Francesco fica com raiva, lembrando que Marco Antônio fez ele pedir a mão de Rosana para Gumercindo. Marco Antônio lembra o pai que ele pediu muito tarde, até porque ele já estava dormindo com ela. Francesco fala que isso não importa. O que importa é a palavra que ele deu para Gumercindo. Marco Antônio deixa claro que não quer discutir sobre isso, e Francesco sabe muito bem que ele só imita o pai dele falando italiano quando ele está encrencado. Marco Antônio confessa que está mesmo encrencado. Francesco pergunta o que ele quer que ele faça então. Marco Antônio deixa claro que ele quer tomar a mulher dele de volta. Francesco pergunta para o filho o que ele quer que ele faça com a Rosana, e Marco Antônio pergunta para o pai o que ele faz com o coração dele. O jeito é Francesco brincar com a situação, lembrando que ele preferia o filho chegando porre em casa das festas e ele tendo que pagar as contas dele sem ele nem sequer ter convidado ele para uma delas. Marco Antônio pede para o pai para eles não discutirem sobre isso agora. Francesco deixa claro que ele só está lembrando daquela época. Marco Antônio joga na cara do pai que ele foi o culpado por ter colocado a filha do melhor amigo dele dentro de casa. E Francesco lembra muito bem que ele falou para ele não se aproximar de Juliana com segundas intenções. Marco Antônio deixa claro que não tinha como ele resistir a uma mulher como a Juliana. Francesco não quer discutir sobre o que já passou e lembra ao filho que ele tem que honrar a palavra dada para Gumercindo e implora pelo amor de Deus para ele esquecer a Juliana. Marco Antônio tenta se comparar ao pai, pedindo para ele esquecer Paola e voltar para casa.
Francesco fica com raiva pela comparação absurda que Marco Antônio fez entre Juliana e Paola. Juliana fica pensando como ela vai voltar a falar com o advogado sem Marco Antônio perto. Marco Antônio vai até a pensão de Dolores com a desculpa de perguntar para Juliana se Mariana não apareceu por lá, contando que Mariana foi embora da mansão, levando Francesquinho com ela. Juliana fica chocada ao saber que Mariana sumiu com Francesquinho. Marco Antônio conta que Janete e Juliana discutiram por causa de um assunto que Janete mentiu para o advogado sobre o filho dela, e a Mariana contou a verdade. Juliana fica séria e pergunta para Marco Antônio que história a mãe dele inventou para o advogado. Marco Antônio evita falar, somente dizendo que foi uma bobagem sem noção. Juliana pergunta por que ela não pode saber. Marco Antônio conta a verdade para Juliana do que Janete fez, querendo que Ivan acreditasse que ela não queria o filho dela, e foi por isso que ela mandou a Mariana levar o menino para a roda da Santa Casa. Juliana fica chocada com o que Marco Antônio falou, mas quando que ela não ia querer o filho dela? Marco Antônio pede para Juliana ficar calma, porque isso foi uma bobagem da mãe dele. Juliana não esconde o que pensa e fala para Marco Antônio que a mãe dele só pode ser louca. Marco Antônio, sem graça, diz que sabe disso e pede para ver a filha dele. Juliana, sem graça, porque não pode dizer não para Marco Antônio depois de tudo que ele fez por ela, deixa ele ver a filha dele. Ela leva Marco Antônio até o quarto para ver a filha dele. Marco Antônio fica olhando o quarto simples que Juliana está vivendo com Mateu. Ele baba quando vê a filha dele. Ele diz para Juliana que a filha deles é muito linda. Juliana sorri e diz que sim. Depois ela, séria, pergunta para Marco Antônio se ele vai tomar a filha deles de novo. Marco Antônio, como ama ela, diz que não. Ele não tem coragem mais para fazer isso. Juliana deixa claro que só está perguntando isso por causa da mãe dele. E Marco Antônio fala que ele não vai tomar a filha deles por causa dela. A filha deles precisa muito mais dela do que qualquer outra pessoa no mundo. Juliana elogia o marido, dizendo que ele é muito generoso. Marco Antônio deixa claro para Juliana que ela, apesar de tudo que aconteceu, ainda é o encanto da vida dele. Juliana gosta do elogio, mas muda de assunto perguntando sobre a Rosana. Marco Antônio conta que Rosana está vindo da fazenda. Ela foi pegar o filho dela lá. Os pais dela compraram uma casa perto da casa dele. O filho dela com o Mateu. Juliana pergunta para Marco Antônio se ele vai ajudar Rosana a criar o filho dela com Mateu. Marco Antônio, sem saber da implicância do Mateu com a filha de Juliana, fala que ele vai fazer isso, assim como o Mateu está fazendo, ajudando ela a criar a filha deles. Juliana mente, dizendo que o Mateu gosta muito da filha deles. Marco Antônio desconfia do que Juliana está falando e pergunta se Mateu gosta mesmo. Juliana, para não contar a verdade para Marco Antônio, ela muda de assunto falando que ela está preocupada com o filho dela e pergunta o que o advogado falou, se ele já tem alguma posição sobre o assunto. Marco Antônio deixa claro que o advogado Ivan Maurício está estudando o caso dela. Juliana conta para Marco Antônio que Hortência sabe que o menino é filho dela e que não vai devolver-lhe de jeito nenhum. Marco Antônio diz que isso somente a justiça pode decidir. Juliana pergunta se ele vai ajudar ela. Marco Antônio, como é apaixonado por Juliana, fala que ele sempre vai fazer de tudo para vê-la feliz. Juliana sorri para Marco Antônio e ele sorri para ela também, ao ver o sorriso lindo de sua amada. Mateu entra no quarto e vê Juliana com Marco Antônio lá dentro. Juliana olha séria para Mateu porque ela já sabe que ele vai começar a implicar. Marco Antônio olha para Mateu. Mateu olha sério para Marco Antônio. Juliana fica preocupada e olha para Marco Antônio. O que você está fazendo aqui, senhor Marco Antônio Maliano? Marco Antônio olha para Juliana. Juliana olha para ele preocupada. E Mateu fica esperando uma resposta.